Boa noite, amadas irmãs, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Nós estamos nesta noite em mais uma lição do discipulado, a lição de número 10, né? Que no caso na nossa apostila é a lição número 9, mas como nós incluímos batismo nas águas, a lição passou a ser a de número 10. O discípulo e o Espírito Santo. Nós vamos estar acompanhando uma passagem bíblica que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, quando Jesus ele foi batizado por João Batista, a palavra do Senhor nos diz que João, ele precediu o ministério do Senhor Jesus Cristo. O que é precedir? Ele veio antes do ministério do Senhor Jesus Cristo. João batizava com a água, né? Mas Jesus Cristo, aleluia, aquele que viria após, como João disse, vos batizaria não só com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Então ele disse que depois de nós recebermos esta virtude do Espírito Santo, a qual todo cristão necessita de estar cheio do Espírito Santo, e nós vamos saber o porquê hoje, o cristão ele passa a ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ele passa a ser testemunha de Deus, cheio do Espírito Santo, ele tem alegria, cheio do Espírito Santo, ele tem vontade de trabalhar em prol do reino de Deus. Então aquela pessoa, ela passa a contar testemunhos daquilo que Deus tem feito em sua vida. E para isso, realmente, para que possa se cumprir essa promessa de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, quer dizer, você vai receber o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, tá? Isso é uma promessa de Deus e é para todos. Que há de vir sobre vós, quer dizer, todos, se tiver fé, e ser-me-eis testemunhas, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. A Jerusalém aqui é no meio da tua casa, como em toda a Judéia. A Judéia em toda a tua cidade. E Samaria, que é, aleluia, as cidades circunvizinhas. Aí diz assim, e até os confins da terra. Então quer dizer, quando você está cheio do poder de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo do Senhor, você passa a ser testemunha do amor de Deus, do amor do Senhor Jesus Cristo. E então não há limites para você. Não há limites. Os confins da terra são os limites para a tua vida. Deus disse a Abraão o seguinte: Abraão, tenta contar as estrelas. Abraão, como eu e você, não conseguiu contar as estrelas. Deus disse para ele: assim a tua descendência, Abraão. Assim. Então nós entendemos o quê? Que é impossível nós escrevermos sobre qualquer tema do discipulado, estudarmos esses temas, sem que nós venhamos entender uma referência, realmente dirimir qualquer dúvida que a pessoa venha a ter sobre o Espírito Santo. Primeiramente, o Espírito Santo é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como nós falamos em algumas lições passadas, se eu não me engano, na lição de número 2, Conhecendo Deus. Por quê? Quando nós falamos sobre o Pai, nós estamos falando sobre o Filho, que é Jesus Cristo, e estamos também falando da terceira pessoa, que é o Espírito Santo, que é representado ali em 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler aqui a referência, versículos 6 e 7, que nos diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois
três são os que dão testemunho. Preste bem atenção nesse versículo. Três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, e a palavra, lá em João, capítulo 1, nos diz que o verbo se fez carne e o verbo era Deus. Então, a palavra é Deus e Jesus Cristo ao mesmo tempo, e o Espírito Santo, e estes três são um. Entendamos só agora o que Pedro, nesta carta, ele quis dizer na epístola a 1 João. Ele quis dizer que, embora nós não venhamos a entender humanamente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós devemos entender que são três numa pessoa só. É difícil de entender agora a princípio, mas você vai compreender, porque nós vamos entrar agora na natureza do Espírito Santo, o que ele produz em nós, como ele é. O Espírito Santo é quem convence o homem do seu estado pecaminoso. Então, quando nós falamos assim: Deus, eu quero ouvir uma palavra, a palavra do Senhor, nós devemos pedir para que o Espírito Santo prepare o nosso coração, nos ajude a compreender e aceitar aquela palavra, porque na verdade quem convence o homem do seu estado pecaminoso é o Espírito Santo e ninguém mais. O pastor não vai conseguir convencer, a missionária, o missionário não vai conseguir convencer você de que você tem um estado errado, que você tem acometido alguma coisa que não está diante da presença de Deus. Quem convence o homem de que ele está errado e que precisa de mudança, que precisa de transformação, é o Espírito Santo. Por isso a necessidade de nós termos o Espírito Santo para não vivermos a condenação eterna, né? Bom, na lição também nós vemos aqui que existem provas dessa divindade, que é citada lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que nos diz assim: lá em Gênesis, quando o Senhor criou o mundo, quando Deus criou o mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então quer dizer que lá na criação, assim como Jesus Cristo, como nós vimos nas lições passadas, o Espírito Santo também estava lá. Também nós vemos que, igualmente a Deus, igualmente ao Pai, igualmente ao Filho, o Espírito Santo também é onipotente, pode todas as coisas. Ele também é onisciente, ele sabe todas as coisas, e ele também é onipresente, ele pode estar em todos os lugares. É por isso que nós, quando vamos orar, nós costumamos dizer assim: Espírito Santo, visita aquela pessoa neste momento. Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela nem sabe. Mas enquanto você pede por ela aqui, Deus está trabalhando na vida dela, aonde ela estiver. Porque o Espírito Santo, Deus Pai, e o Pai e o Filho, Jesus Cristo, são oniscientes. A mesma pessoa, onipresente, onipotente e onisciente. Guarde bem isso. É muito importante nós sabemos que o nosso Deus, ele é tudo isso e muito mais para nós. A provas das personalidades. O Espírito Santo, como foi dito, então é uma pessoa, né? Nós lemos lá 1 João capítulo 5, versículos 6 e 7, que nos diz que prova que o Espírito Santo é uma pessoa, tá? E ele sendo uma pessoa, ele não é uma influência, ele não é uma energia, como muitas pessoas usam, né? Agora estou sentindo. Ah, aleluia. Tem gente que sente, ele expressa de uma maneira como se o Espírito de Deus, o Espírito Santo, fosse algo que ele estivesse recebendo. Então ele, e agora estou recebendo. Então começa assim a estimular um teatro, né? Muitas das vezes, o qual a pessoa ali enganosamente, porque não sabe a palavra, porque eu repito, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, como está lá no livro de Oséias, do profeta Oséias,
ela erra por falta do quê? De conhecimento. Se ela tem o conhecimento, ela não vai estar dizendo que Deus e que o Espírito Santo está se apossando dela. Não é um espírito maligno, não é uma coisa qualquer que está passando a tomar conta da pessoa. Na verdade, o Espírito Santo do Senhor, ele é uma pessoa e ele só, aleluia, entra na minha vida e na tua vida se nós deixarmos. Como o Senhor Jesus Cristo no momento em que você ergueu sua mão e aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então também, quando lemos aqui Romanos capítulo 8, versículo 27, eu estou aqui facilitando, deixei aqui a tela do computador aberta para poder facilitar na leitura, que diz assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O que nós vemos com esta palavra? Que o Espírito Santo é aquele que, quando você abre o seu coração, pede para ele entrar em sua vida, e ele já fez uma obra de regeneração, você já se arrependeu, já houve o arrependimento verdadeiro da sua parte, daquela obra em que o Espírito Santo te convenceu que era pecado, que era errado. Então, o que há em nossas vidas? Nós vemos que o Espírito Santo, ele passa a interceder pela tua vida, porque ele conhece a intenção do Espírito. E o Espírito intercede pelos santos, que é você, que sou eu, de acordo com a vontade de Deus, tá? O Senhor não vai permitir que você peça algo e ele fale assim: não, eu vou te atender de acordo com o que você quer. Não, é de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos estudar isso uma lição mais para frente, mas nós sabemos que é através do Espírito Santo que ele intercede por nós. Tem outra passagem, eu não me recordo agora, que diz assim que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer? Às vezes nós não temos palavras para dizer para Deus. Às vezes, muitas vezes em nossas vidas, as provas são tão grandes, são tão difíceis de serem passadas por elas, que o Espírito Santo é quem intercede por nós a Deus, para que em gemidos inexprimíveis, em choros, em lágrimas, as nossas orações possam ser ouvidas. Olha como é importante nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, tá? Do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo se entristece, tem ciúmes, porque ele tem zelo de nós. Quando nós abrimos a palavra do Senhor em Tiago, nós vamos ver aqui uma palavra, Tiago capítulo 4, versículo 5, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele tem ciúmes dos seus. Porque, como nós falamos, nós somos criatura de Deus, criados por Deus, para ser a imagem e semelhança do Senhor. Mas no momento em que estamos errando, que estamos dando lugar ao diabo, que estamos cometendo algum erro, praticando o mal, o Espírito Santo, que é o que nos convence de todo o pecado, ele se entristece conosco. Ele tem ciúmes de nós. Não é um ciúmes doentio, como ciúmes de alguns casais que chegam a brigar, a se matar. Não é isso, não é esse tipo de ciúmes, mas é um cuidado que o Espírito Santo tem comigo e contigo. Ele não quer que você se perca, ele não quer que você desista no meio do caminho. E por isso a palavra do Senhor nos diz que a personalidade do Espírito Santo é te defender contra esse mal. Ele tem ciúmes e ele vai chamar a tua atenção na hora certa. Bom, o Espírito Santo, ele revela.
Então, por isso, a Bíblia, que é a maior revelação do Evangelho, a maior revelação de Deus à humanidade, é que deve ser prioridade em nossas vidas. Muitos pegam essa palavra, o Espírito Santo revela. Amém, ele revela. Só que é de acordo com o que diz a Escritura. Pega bem essa palavra, frisa bem aí na tua apostila, porque tudo que fugir, tá, da palavra de Deus não é o Espírito Santo revelando. Eu estou aqui neste momento sentindo de Deus e o Espírito Santo está me revelando que vai acontecer isso ou aquilo. Muitas das vezes é adivinhações. A Bíblia fala que nós devemos separar o que é adivinhações e o que são revelações do Espírito Santo, tá? Não dá pra gente explicar sobre as adivinhações, mas se você tiver alguma dúvida, fale comigo no particular, tá bom? Pelo Facebook ou pelo WhatsApp eu estarei explicando. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. João 14, 26, o Senhor Jesus afirma aos discípulos o quê? Que o Consolador, que é aquele que ficaria aqui na terra, porque o Senhor Jesus Cristo foi ascendido ao céu. Ele ficou durante mais 40 dias depois da sua ressurreição. E após a sua ressurreição, a palavra do Senhor nos diz que passou-se 40 dias, ele se ascendeu ao céu e ele prometeu nos deixar um Espírito Santo, o qual seria o nosso Consolador. É este que eu estou falando neste momento, ele que atesta todas as coisas. Bom, a palavra do Senhor nos diz então que Jesus disse para os discípulos, naquela época, ele disse para os discípulos que o Consolador ensinaria eles todas as coisas. O que o Espírito Santo está te ensinando? Neste momento, há uma ação do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Na minha vida, para que haja desejo no meu coração de ministrar a palavra para te ensinar, e na tua vida, que está te ensinando a como lidar com a palavra de Deus, como crer mais em Deus, como servir a Deus verdadeiramente, conhecendo a palavra. O Espírito Santo, como eu disse, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo, ele traz uma ordenação nas igrejas. O que ele faz? Quando nós vamos ser consagrados a algum tipo de cargo eclesiástico, para sermos obreiros, para enviar obreiros, é necessário que, além do obreiro, do candidato a obreiro, ser cheio do Espírito Santo de Deus, também tem que ser batizado com o Espírito Santo, tem que viver cheio do Espírito Santo, e quem testifica tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Outra coisa, como eu estou dizendo sobre testificar, o único que testifica se aquela pessoa está realmente diante de Deus ou não, se o testemunho dela é válido ou não, é o Espírito Santo de Deus, tá bom? O Espírito Santo de Deus também, o Espírito Santo é aquele que em Apocalipse fala com as igrejas e diz assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente ouve esses versículos e muitas das vezes não compreende qual Espírito fala à igreja. É o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é aquele que também te convida à salvação. Então, ele não só convence um homem do pecado, mas ele também mostra Jesus Cristo como Salvador e, junto com a igreja, convida você à salvação, tá? Os nomes e símbolos do Espírito Santo. É importante você saber que o Espírito Santo, além de ser chamado, né? Como eu disse, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existem alguns outros nomes e é importante você entender. Estão registrados na Bíblia.
a mesma coisa que dizer a divindade. Mas tome cuidado, porque a palavra divindade, ela tem vários outros significados e pode ser usada em outras religiões, pseudo-religiões, né? O que é chamado pseudo-religiões? São aquelas religiões que elas praticam o uso do nome divindade para categorizar um espírito maligno, tá? Que toma posse de uma pessoa. E o Espírito Santo, ele não toma posse de ninguém, tá? O Espírito Santo, como eu disse, ele bate na porta, ele é educado. Opa, abre a porta, bateu na porta, você recebe de braços abertos e ele entra na tua vida e começa a te convencer do pecado, regenera a tua vida, te traz o arrependimento e aí então você começa a praticar ainda mais a palavra de Deus por intermédio desse Espírito maravilhoso que é o Espírito Santo. O Espírito de Cristo também pode ser conhecido aí um outro nome. O Consolador, se você achar essas palavras na Bíblia, representam a mesma coisa, o Espírito Santo. Ele também é conhecido como Espírito da Verdade, como o Espírito da Graça, tá? Como o Espírito de Vida. E lembrando que há uma diferença entre o Espírito de Vida, tá bom? E o Espírito que fala da vida. Por quê? A palavra do Senhor nos diz que nós somos formados de corpo, alma e espírito, certo? O Espírito que habita aqui em nós é o Espírito Santo, mas existe um Espírito da vida, que dá vida ao homem, à mulher, para que possa respirar, para que possa viver sobre essa terra. Então, o corpo, alma e espírito. Essa é uma outra lição, mas eu quero separar esses dois temas para que você não confunda, tá bom? Existem também alguns símbolos do Espírito Santo, que é o fogo, que em nome de Jesus deve ser muito importante que nós entendamos que o fogo não representa assim, ó, tá caindo fogo aqui na igreja. Ah, é o Espírito Santo de Deus. Nem tudo que diz que é fogo, tá? Às vezes, realmente, nós temos que estar com os nossos olhos e ouvidos atentos à voz do Senhor, atentos ao que Deus quer falar conosco, porque, como eu disse, a verdadeira revelação da palavra é a Bíblia, e tudo que foge da Bíblia não é de Deus, tá? Também o Espírito Santo é representado através do vento, certo? Então, está soprando um vento aqui. Nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 37, uma passagem bem conhecida. Aqui temos aí outra passagem de Nicodemos, João 3:8, mas eu vou falar sobre Ezequiel, onde Ezequiel é levado pelo Espírito do Senhor. Como nós vimos aqui, o Espírito do Senhor também é o Espírito Santo. Ele é levado até o Vale de Ossos Secos, e lá no Vale de Ossos Secos ele tem uma visão de ossos sequíssimos que não tinham mais solução. Mas através do Senhor do ato de fé de Ezequiel, ele profetiza e o Espírito volta àqueles ossos depois de ter se formado carne e nervos, como a Bíblia diz ali que aconteceu naquele momento, tá? Água. Jesus também afirmou que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus afirmou isso para Nicodemos, né? Quando Jesus afirmou isso, esse versículo, na verdade, simbolizava a palavra de Deus. Por que concede vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados? É somente a palavra que traz a vida, né? Como eu disse em João capítulo 1, Deus representa o verbo é Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, naquele momento ele anulou
os nossos pecados, que através do arrependimento são perdoados hoje. Isso não é dom, é graça de Deus para as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor nos diz que Nicodemos perguntou para Deus, perguntou para Jesus: o que hei de fazer para herdar o reino de Deus? O Senhor falou para ele que ele teria que nascer novamente da água e do Espírito. E ele questionou a Deus. E ele falou: como que eu posso nascer da água e do Espírito? Ele disse assim, que somente aqueles que se batizarem em águas, como foi na lição passada. Na lição retrasada, por isso que eu senti no coração de dar aquela lição antecipadamente, porque aquele que vem até o Senhor Jesus tem sede, deve, naquele momento, que beber da água que Jesus der, nunca mais terá sede. Mas a água, ela representa muitas coisas, representa o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo também é representado através de um selo, tá? E esse selo significa que você tem uma marca, você é exclusividade do Senhor, tá? O selo do Senhor, do Espírito Santo, é no ato da conversão e é a tua garantia de salvação, de vida eterna, tá? Novo membro da família de Deus. Mas não quer dizer que você esteja totalmente salvo e que simplesmente ignora a palavra de Deus e passa a dizer: eu estou salvo, selada por Deus pela salvação e agora eu não preciso fazer mais nada. Não. Todas as lições que nós temos dado, você precisa praticar, tá? Pratique desde a primeira até a última, porque você vai encontrar aí as razões porque Deus tem chamado na tua vida, tem propósito na tua vida, mas é necessário você fazer a tua parte, senão não tem realmente como você adquirir a tua salvação, a tua libertação, a transformação da tua vida e da tua família também. O azeite também é um dos mais conhecidos símbolos atribuídos à pessoa da Trindade, né? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. No Antigo Testamento era usado para consagrar os sacerdotes e os reis de Israel. Ser ungido com azeite significa estar revestido de autoridade de Deus para determinada tarefa espiritual ou secular, né? Então, hoje em dia, nós também somos ungidos pelo pastor, por alguém como eu falei, de cargo eclesiástico maior do que o nosso, tá? Nunca menor, entendeu? Você não vai deixar qualquer pessoa colocar a mão sobre a tua cabeça. Não, você não pode deixar qualquer pessoa te ungir, tá bom? A não ser que você conheça realmente não a vida da pessoa, muitas das vezes, mas a história, o histórico da pessoa, se é uma pessoa que dá frutos, né? Porque nós vamos ver sobre os frutos do Espírito Santo um pouquinho mais para frente. E nós vamos saber discernir aquele que é de Deus, aquele que não é, aquele que brinca, aquele que finge, mas é perigoso. Então, não brinque, tá? E não unja se você não tiver a certeza de que a tua vida está no altar de Deus. E também não permita que alguém venha te ungir ou orar sobre a tua cabeça sem que essa pessoa realmente esteja com a sua vida no altar. Será um prejuízo para a tua vida e é muito perigoso. O Espírito Santo também é representado através da pomba na Bíblia, né? Na Bíblia, tá? Hoje em dia não. Esta ave simbolizava no passado brandura, inocência, doçura, pureza, amabilidade e paz. Por ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão, né? Que João Batista viu que o Espírito Santo descer do céu em forma corpórea de uma pomba. Ele não viu uma visão, ele viu realmente a pomba descer sobre Jesus, pousar sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, e indicar que ele